Isso reforçou muito o Rio de Janeiro. Além disso, o Rio de Janeiro tinha características que são muito importantes. É a única cidade portuguesa da América que é fruto de uma guerra. Daí o pessoal da Glória aqui querer transformar, né, agora a praça, né, em Praça Uruçu-Mirim, porque a batalha se deu aqui e a gente não tem memória indígena, né, e eles querem transformar o Largo do Russell. Aqui é só memória indígena. Aqui é só memória indígena, aqui é tudo tupi, Aimoré, tudo aqui. Né? Então, é muito interessante essa situação, né, de ser uma cidade fruto da guerra. Nenhuma outra foi, né? A cidade do rei, que lá no Salvador, etc. Então, ela tem peculiaridade. E tem uma disputa muito interessante, porque ela é francesa e portuguesa, ela é descoberta pelos dois. Então, ninguém tem isso, só nós. Né? E a gente não aproveita isso, não trabalha com isso, né? Essas especificidades do Rio de Janeiro. Elas levadas em conta dão toda uma dimensão importante da formação do carioca, da formação da alma carioca, etc. E só por aí a gente entende a cidade. Então, quando a gente chega no início do século XX, essa massa crítica toda, ela é meio esquecida. É esquecida em nome de uma proposição de modernização que toma como exemplo a Europa. Isso já vinha desde 1822, né? Essa opção pela França, que era a grande organizadora do mundo europeu nesse momento. Paris era a capital do século XIX. Então, ela se organiza dessa maneira para fora e não para dentro. Então, cada vez mais, essa base vai sendo esquecida, e vai se revelando esse lado. O que é o Rio de Janeiro? Aí você analisa com Paris e, equivocadamente, os historiadores entendiam que as comparações deviam ser feitas pelas semelhanças e não pelas diferenças. Então, essa base vai sendo esquecida cada vez mais. Né? E quando você compara pela semelhança, você fala do outro e não do que você é. Você trabalha com as ausências que você tem. O Rio de Janeiro não tem Montmartre, não tem não sei o que lá. Então, tem que ter. Né? Porque é um modelo que está sendo imposto a você, um modelão. Né? E os modelos eliminam as experiências. Então, tudo isso é esquecido porque o modelo é mais importante que a experiência. Então, você destrói toda a condição de entendimento da cidade via as experiências dela. Tá? Se não é o Lima Barreto, o João do Rio, se não são os cronistas, a gente ficava a pé até hoje. Eles lembram a gente tudo isso. Então, esse modo de pensar a cidade, ele vai receber, o exemplo mais claro é a designação Rio de Janeiro imitou Paris. Isso quer dizer absolutamente nada, né? Rio de Janeiro imitou Paris. O que é isso? Imitou o modelo europeu, criou uma relação com esse modelo europeu. E isso é uma demanda interessante que vem desde 1822, essa dialética entre o local e o cosmopolitismo, tá? Ou o local e o universal. Tá? Mas a gente sempre pensou a partir do universal e não do local. Então, essa inversão é que começa a aparecer a partir de 1870, com a geração de 1870, e a geração do Silvio Romero, do Euclides da Cunha, do Machado de Assis, que talvez seja o cara mais importante para a gente recuperar, principalmente o livrinho dele chamado Instinto de Nacionalidade. Ele vai dizer, olha, tudo, não é nada disso, tá? E vai iniciar um processo que vai acabar em 22, não é? A antropofagia do Machado. O que o Machado diz nesse livrinho? Que a gente tem que se apropriar e depois jogar fora. É a apropriação e recusa. A técnica do Machado. Na dimensão crítica dele, né? Falando com relação à produção crítica do Machado. E isso abre caminho para você recuperar parte dessas tradições. Mas o Machado, por conta da posição, da visão dele de mundo, ele fala mais de dentro da casa para a rua, né? Aí tinha que ter um João do Rio que fala da rua para a casa, fala das ruas, de dentro dessas experiências da rua. Machado junta as duas experiências a partir da ideia da casa, né? Do espaço privado. Mas é extremamente interessante para mostrar exatamente essas singularidades do Rio de Janeiro, não é?
Se você imaginar que Dom Casmurro, né, que todo mundo deve ter lido, os mais jovens chateados porque a professora exigiu que lessem, aliás, depois de exigirem também que lessem o Guarani do Zé de Alencar, e todo mundo morreu. Ninguém vai ler. Eles não pedem mais para ler. Não, ninguém, não, ainda bem, né? Eles pedem para ler o Cortiço. Então, melhorou. Aí é melhor, porque quando mandava nesses dois, o pessoal ficava furioso, né? Imagina uma pessoa de 12 anos, né, lendo ou o Guarani, pior ainda o Dom Casmurro, né? Aí o cara fica sem entender absolutamente nada. Mas professores de 12 anos lendo Cortiço também surgem muitas dúvidas. Sim, claro, também, mas estou falando, no caso desse, porque são romances que têm toda uma dimensão, toda uma visão de mundo que é muito difícil de ser percebida por um jovem de 11 anos, 12 anos. Né? É uma coisa muito mais amadurecida, que é fruto das experiências. Eles estão contando, estão narrando experiências de profundidade. Né? No caso do Dom Casmurro, vocês sabem, né? Dá uma polêmica até hoje. Né? Ninguém sabe. Até hoje você pensa, a Capitu é adúltera, não é adúltera. O Bentinho é um psicopata. Essas brigalhadas todas, é o Otelo, não é uma brigalhada toda. Mas, se você compara com essa de Queiroz, Primo Basílio, você nota claramente a diferença. Né? Primo Basílio é uma história narrada por um amigo do Basílio, que ouviu a história do Basílio e conta. No Machado, é o cornudo mesmo que conta. Então, isso leva à radicalidade da ficção, né? Porque aí você fica dizendo, não, será que ele está diminuindo um pouco para não parecer tão forte a situação de adultério, etc. É tão interessante que o Milor Fernandes descobriu um caso de homossexualismo, não é? Entre o Bentinho e o Escobar. E o Milor Fernandes fez um negócio genial. Olhou cada cena, é lógico que do espírito dele, né? do humor do Milor Fernandes, e fez um quadro completo da homossexualidade, né? Da relação entre os dois. É lógico que ele não disse que a amizade do século XIX era diferente. Você tratava os amigos como se fosse uma coisa muito calorosa, né? É o Machado com vários outros, com Graça Aranha e tal. É diferente. Se ele tivesse dito isso, as pessoas iam... Mas ele não falou isso, nem era interesse dele, né? Ele estava acabando, contando uma história, uma outra história, né? Então, essas situações do Machado, a gente nunca incorporou ao Rio de Janeiro, né? Ele era pensado como um cara internacional, né? Tinha menos de Brasil, essas coisas horrorosas, né? Mas ele dava um exemplo muito legal, se vocês lembram, do Shakespeare, né? Ele dizia, qualquer pessoa que escreva uma história da literatura inglesa terá um capítulo sobre Shakespeare, não é? Ninguém vai deixar de ter um capítulo. Aí o Machado dizia, mas imaginem, onde é que ele ambienta as tragédias dele? Na Dalmácia, não é? Verona, na Itália inteira, que é a cidade italiana, né? Veneza, etc. Mas ele é inglês, não. Aí o Machado fala de um certo sentimento íntimo, que é o que define o escritor, não é? Não é ele estar falando das cores locais, simplesmente, né? Mas é a forma pela qual isso toca a alma desse escritor. E essa descoberta é a descoberta dessa dimensão mais funda da história do Rio de Janeiro, que vai repercutir nesses anos iniciais do século XX, nas reformas fáceis, e depois, na continuidade desse processo, numa relação muito forte e muito complicada nesse processo de modernização, e por isso entra a questão do modernismo, porque a reforma Pereira Passos, na verdade, ela tem um sentido moderno, mas com um peso muito forte do antigo, né? Porque é uma reforma no início do século XX que está baseada no espírito do XIX. Vocês lembrarem, o Pereira Passos comandou a Comissão de Melhoramentos em 1875.
Ele era o cara que comandava a comissão de melhoramentos. Tudo que ele propôs nos relatórios da comissão de melhoramentos é que ele vai fazer na reforma. Mas tem o outro lado da reforma, que é o lado desses engenheiros, etc. Então, a reforma Passos é importante porque ela significa uma querela entre antigos e modernos. E, além de significar uma querela em termos de visões de mundo, etc., se vocês pegarem a Avenida Rio Branco de hoje, que é o grande ícone da reforma Passos, que é a Avenida Central, e se você pegar qualquer pessoa que, porventura, viva o Rio de Janeiro e ouça coisas do Rio de Janeiro, vai dizer que a avenida é do Pereira Passos, não é? Não tem nada a ver com o Pereira Passos. A avenida é do Paulo de Fronten, ideia Paulo de Fronten, e é ele que toca a avenida. Mas, se você olhar a avenida, você tem claramente os interesses desses caras definidos ali, não é? Se olhar para o lado da Praça Mauá, você tem todos os interesses dos empresários, né, dos engenheiros, etc. Se olhar para a parte que hoje é a Cinelândia, você tem uma dimensão cultural, não? Municipal, Escola de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, que é o lado do Pereira Passos, né, que era um cara que cultuava, né, essa dimensão da arte, da cultura. Era um historicista, um culturalista, ao contrário dos engenheiros, que tinham a racionalidade, né, deles na cabeça e estavam interessados na economia, o que significa claramente que, na reforma, eu tinha um grupo que pensava o Brasil, né, a economia brasileira, ligar para fora, que estava interessado no porto, não na cidade. Daí a avenida, né, que ligava a cidade, cortava a cidade ao meio, e levava toda a parte moderna da cidade para frente, no sentido sul da cidade. E o Pereira Passos preocupado com a cidade. Lembrem-se, o Pereira Passos imaginou uma universidade onde é o UERJ hoje. Ele imaginou uma universidade ali, e precisava de uma universidade. Ele reclamava do prédio da Central do Brasil, né? Ele achava que o final da área não central do Rio de Janeiro devia ser onde depois foi construído o prédio em ruínas, da Leopoldina. Ali deveria terminar a parte, ali devia começar o centro do Rio de Janeiro. Então, tem projetos até hoje, do PAIS, para fechar o centro, criar várias rodoviárias em volta, para não passar nenhum trânsito pelo centro, etc., com o VLT, o metrô, etc. Então, esse projeto do Pereira Passos se mantém. Mas o Pereira Passos é um cara que não está envolvido com os interesses empresariais. É o outro grupo. Para vocês terem uma ideia, o Carlos Sampaio tem uma concessão para desmonte do Morro do Castelo no final do século XIX, na década de 80 ainda, 1888. Ele tem uma concessão para arrasar o Morro do Castelo. Ele é sócio do Vieira Soto e do Carlos e do Paulo de Fronten, numa empresa brasileira, uma empresa industrial brasileira de serviços industriais no Brasil, fazem a Madeira Mamoré, acabam com o Morro do Senado. São esses caras, essa empresa. E essa empresa é do Paulo de Fronten, sócio do Carlos Sampaio e do Vieira Soto. Então, depois, quando passa o século, eles ganham outra concessão importante, fazer o túnel hoje chamado João Ricardo, que era para eles uma coisa central, porque você ligava o porto à central do Brasil, para a mobilidade dos negócios, importações, exportações, etc. Só que o túnel só vai sair na década de 20, exatamente porque o prefeito é o Carlos Sampaio. Então, esse jogo é interessante. Então, a ideia nossa foi partir exatamente de uma diferenciação entre modernos, modernizantes e modernistas. Então, são esses caras, esses modernizantes, na figura do Carlos Sampaio, na figura do Paulo de Fronten, todos eles foram prefeitos a partir do Pereira Passos. Aí você só tem prefeitos empresários que vão tocar a cidade de acordo com essa direção. É lógico que isso vai significar que o Rio de Janeiro penetra a fundo nessa perspectiva mais capitalista dura, mais fortemente capitalista.
o turismo, tudo está, a partir daí, aberto, com possibilidade, principalmente da cidade, de se desenvolver para a área sul. Né? Vejam a geografia do Rio de Janeiro e percebam o que acontece. O paredão que separa a cidade do porto permaneceu, não? Morro dos Ventos, Morro da Conceição, Juramento, Providência e Pinto. Então, esse paredão ficou. Quais foram os morros que saíram? Morro do Castelo e Morro de Santo Antônio, que obstaculizavam o caminho em direção ao sul. Então, quando você pega a polêmica do desmonte do Morro do Castelo, o Carlos Sampaio chama o Morro do Castelo de dente cariado. Essa é a expressão. Lembre-se, o Morro do Castelo era chamado de colina sagrada, né? Mendes Sá, quando o Estácio de Sá faleceu, trouxe a cidade, né, depois do Sumirim, para cima do Morro do Castelo. Né? Era uma área extremamente importante, aristocrata, depois foi entrando em degradação, né? Virou um grande favelão. É uma favela anterior à Providência, tá? E a Providência tem esse mito de ser a primeira favela. Imagina o Morro de Santo Antônio, um monte de morros antes já ocupados, mas com o nome favela só aquela, porque tinha lá a sementinha da planta que eles trouxeram de Canudos e tal. Então, quando isso veio forte e criou obstáculo ao desenvolvimento dessa perspectiva empresarial, eles acabaram com o morro, não. Da noite para o dia, vamos tacar fogo nesse morro. E aí o Carlos Sampaio virou prefeito depois, né, do Paulo de Fronteira. O Paulo de Fronteira ficou muito tempo, porque foi para o Senado e ajudou a cidade de qualquer maneira. Né? Veio o Furquim Werneck, que também não fez nada e foi mandado embora exatamente porque não queria comemorar, não queria fazer a exposição internacional em 22. Então, esses caras assumem o controle da cidade e não permitem que a dimensão modernista apareça. Eles criam um véu em que a cidade ganha uma perspectiva empresarial, ganha uma perspectiva moderna por esse lado, né? Daí eu chamá-los de modernizantes, né? Mais do que modernos, eles são modernizantes, mas eles separam de maneira muito clara a dimensão econômica, a dimensão empresarial da dimensão cultural. A dimensão cultural, para eles, tem que ficar a reboque desse processo empresarial. E, por isso, ela não pode estabelecer nenhum tipo de confronto com esse idealismo, tá, dos empresários. Ela tem que estar contida nesse espaço, o espaço do turismo, o espaço da realização dos cassinos, de tudo isso que é o que está envolvendo
questão da Semana de Arte Moderna acabe sendo um momento decisivo. E, em sendo um momento decisivo, ela é o tempo inteiro olhada a partir do fato, fevereiro de 1922. São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo. Ao fazer isso, o que acontece? Ele está retirando toda a experiência de modernismo do Rio de Janeiro, que vem do final do século XIX, principalmente o modernismo que tem uma dimensão técnica. Nós somos a cidade que patrocinamos as artes imagéticas, não? Cinema, fotografia, etc. Esse modernismo não aparece como elemento de ponta. Ele fica subterrâneo a esse processo empresarial. Teve que a Flora Susequim descrever, não é, o cinematógrafo das letras para poder surgir toda essa camada importante, não é? Que são os fotógrafos, não é? O Marco Ferrez, todo mundo que está aí e que continuaram alta depois, não é? Que são os caras que criaram essa imagem, essa imagética do Rio de Janeiro. As revistas também. As revistas, todas, a Fonfon, todas as revistas que a Mônica Veloso analisou muito bem, e que continuam sendo importantes, é a base de sustentação desse debate sobre o Morro do Castelo. Por exemplo, a gente teve que olhar todas essas revistas, até porque os livros hoje, se tomarem as fotografias das revistas, não pagam o que deveriam pagar. Então, a gente está usando fotografia de revista, para poder o livro ficar mais barato. E aí reclamam, não sei o que lá não está muito claro, nada. Não sei que tem um nome técnico isso, sei lá. Tem que mudar. A resolução não está boa. Isso, é a resolução. Então, vejam, esse processo que começa no século XIX e que vai sendo do teatro, não é? Imagina, não entra. O Teatro de São Paulo fala do modernismo e tal. Agora vamos ter aqui, então, uma discussão. Marilena mandou um beijo para você, que ela não conseguiu vir hoje, disse que acordou com alergia. Mas é Maria Helena, o pessoal que estudou essas coisas, A Maria Helena, aliás, eu recomendo que leia um livro dele chamado O Homem Encadernado, que é um livro sobre Machado de Assis, que é o amor de Machado de Assis por um quadro, que é uma coisa genial da Maria Helena. A Maria Helena é uma pessoa fabulosa, uma mulher de letras fabulosa, que tem coisas incríveis. E nós vamos ter uma sessão de teatro, de discussão de teatro, do teatro carioca, do teatro popular, do teatro de revista, que depois virou teatro rebolado. O teatro de revista não era nada disso, mas virou depois. O Pascoal Segredo, Praça Tiradentes, não tem coisa mais moderna do que isso, gente. Mas esse grupo de empresários, ele é casmurro. Ele não quer o Rio de Janeiro sorrindo. Ele pensa um Rio de Janeiro sério, que seria a possibilidade deles imaginarem que a seriedade daria o tom da atualização internacional do Rio de Janeiro. E foi exatamente o contrário que aconteceu. É o carnaval. O carnaval é que foi o elemento atrativo. Mas eles imaginavam o contrário, que era esse espaço. Então, eles calçaram, botaram no subterrâneo tudo aquilo que era modernismo no Rio de Janeiro, e modernismo que antecede, mas fizeram pior. Conhecem Lima Barreto? Conhecem a dimensão crítica do Lima Barreto? Não. Tem um paulista que diz assim: a literatura do período de 1900 a 1920 é uma literatura de permanência, seja uma cultura de permanência, que literatura é um nome para cultura, desde o século XIX. E sendo uma cultura de permanência, ou uma literatura de permanência, é vazia. Não tem dimensão crítica. Ele está falando do período onde está o Lima Barreto. Não vem falar do João do Rio, porque eu vou dizer que eu gosto dele. Mas eu colocaria o João do Rio aí. Porque as pessoas se iludem que o João do Rio está fazendo elogio da modernidade. O João do Rio está falando da decadência, gente.
João do Rio trabalha a ideia de decadência, mas todo mundo acha que ele está exaltando o progresso. Não é nada, ele tem que entender o João do Rio de outra maneira, né? E a pandemia me deu condição de escrever um outro livro, né? O método crítico do João do Rio, para tentar mostrar esse outro lado, né? Mas com relação ao Lima Barreto e o João do Rio, a coisa é barra pesada, né? Porque criaram uma forma de entendimento desse período como pré-modernista, né? E tudo que é pré não existe, né? Pré o quê? Pré-modernismo é o quê? Vem antes cronologicamente, né? É igual a ideia de civilização, né? Poxa, civilização é o quê? Sinônimo de desenvolvimento? O que é a civilização? Não, porque é uma palavra-chave, né? Que resolve qualquer problema. É igual para historiador a palavra crise, né? Historiador adora a palavra crise porque resolve tudo, né? Isso é uma crise. Aí... Então, o Lima Barreto é que imagine uma cultura como a brasileira, que tem o alienista do Machado, o homem que fala que sabia javanês, Lima Barreto, não pode ser desconsiderado, né? O Machado faz logo, ele tem 16, 17 anos, ele faz uma tradução de um poema francês, que como ele não botou o nome do autor, vai jurar que era dele, né? Que é um livro sensacional, eu recomendo a todos, vocês leem em 5 minutos, 10 minutos no máximo. Por que as mulheres amam os touros? Livro sensacional, uma coisa sensacional. Mas só na década de 1980 que descobriram que não era do Machado, as obras escolhidas está lá como sendo do Machado. E é um texto fascinante, quer dizer, não importa se não é do Machado, né? A tradução é genial. Tá? E é uma história extremamente atual, porque é o homem de pensamento, o homem de espírito, o playboy e a mulher. Tá? E a relação entre os três, como é que acontece? É um negócio genial. Qualquer pessoa se diverte com aquilo. É uma literatura assim, gente. É uma literatura. Eu acho que o Machado, além de ser moderno, dá um passo adiante no sentido do modernismo, né? Quem leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Sabe disso, né? Não tem jeito. Não pode ser uma coisa do século XIX, não é? Mas a literatura paulista, os críticos paulistas que criaram como o romantismo e como a Semana de Arte Moderna, como momentos decisivos da cultura brasileira, e sequestraram o Gregório de Matos. Nesses livros não aparece Gregório de Matos, né? Gregório de Matos está morto, e dito literalmente. Está morto, ele não tem interesse nenhum. Para quê? Para a ideia de você construir a nação brasileira, não é? Porque tudo estava dirigido para isso. Então, se o Rio de Janeiro não dirigia para isso, não tinha sentido. Não é? Essa é a exclusão que se faz dessa perspectiva modernista do Rio de Janeiro. Então, isso fez com que esses modernos, modernizantes, tomassem conta e trabalhassem a cidade numa perspectiva pesada, né? Sem riso. Embora tenha muito riso na Cinelândia, por exemplo, do Francisco Serrador, tenha mais ou menos riso na arquitetura Art Deco. Né? A cidade é Art Deco, tem jeito. Art Deco. Então, essa dimensão modernista ficou para trás, e ela é entendida até hoje no Rio de Janeiro como uma coisa apenas moderna, não é? E o moderno é a pior palavra que pode existir, porque ela não define nada, não é? O que é moderno? Sua roupa é moderna, legal. É moderno. Não tem nenhuma profundidade, a noção de moderno não tem profundidade suficiente para sustentar nenhuma discussão argumentada de forma mais pesada, né? Então, e a gente confunde moderno, modernidade, modernização, né? Uma confusão, uma salada, tá? É que é melhor nem resolver. Eu prefiro não resolver. Eu ia te pedir para definir. Eu não defino absolutamente. Definir não, conceituar.
Não, eu Fazer posso, uma digressão sobre. não, eu posso até tentar mostrar para vocês qual é a minha visão do que é. O moderno já disse, né? O moderno é uma palavra inócua, que não faz sentido. Que virou, aliás, tem uma passagem muito interessante do Otávio Paz. O Otávio Paz diz o seguinte... A tradição de ruptura. Isso. O Otávio Paz diz o seguinte: nosso tempo é o único que escolheu como nome um adjetivo vago, moderno. Isso é Otávio Paz falando. Então, se você olha para essa dimensão do Paz, aí você falar modernização. Modernização é um processo que tem a ver com uma direção capitalista. E que tem, no caso nosso, Brasil, um problema sério, porque essa cultura capitalista ela sobrevive no Brasil a partir de uma cultura burguesa, que não é a mesma coisa de uma cultura capitalista. Para melhora da nossa cabeça, né? Você pode gostar das coisas burguesas sem ser capitalista e tal. Mas, gente, é só pegar a história, não é? O mundo moderno não era capitalista, né? Mas era burguês, certo? E formou uma cultura basicamente burguesa, não? Weber, né? A ética protestante do capitalismo e tal. Depois é que veio o capitalismo, cara. Então tem que diferenciar isso. Tá certo, eu posso até achar que o Brasil não era capitalista, mas era burguês, com certeza. Sabe? Então, esse processo de anulação dessas diferenciações mostra essa tendência. No caso nosso, ainda é pior, porque a modernização é conservadora. Ou seja, ela é alimentada o tempo inteiro pelo Estado. A gente não tem o fortalecimento dos setores privados, ao contrário, a gente tem, no fundo, um espaço que não é privado, é público o tempo inteiro, ou seja, é estatal, que junta a dimensão privada das elites com o Estado e cria uma outra esfera, aquelas tradicionais esferas do mundo liberal, a esfera privada, a esfera pública, o Estado, aqui são acrescidos, né? Mais do que isso, eu acho que todo esse processo do modernismo ele é importante enquanto modernismo, porque ele libera de uma discussão complicadérrima e que foi a base da ideia da modernização e do moderno no Brasil, que é a ideia de civilização, que é anunciada como um modo do Brasil penetrar na atualização iluminista do mundo, né? Na ideia de humanidade universal. Então, a ideia de civilização juntava tudo. Então, eu podia ser Europa a partir do momento em que eu usava a ideia de civilização. Daí, a ideia de civilização ser confusa também. Só que a ideia de civilização eliminava toda a dimensão local, porque transformava essa dimensão local ou uma coisa de exclusão, porque não era necessária, ou numa coisa de segunda categoria. E isso era complicado. Só que no momento em que nós optamos pela ideia de civilização, podíamos ter optado por uma outra coisa, não? A ideia de cultura, não? Que é a ideia do romantismo alemão, não? Nós optamos por um romantismo lido pelos franceses, né? Que dá a ideia de civilização. Mas tinha uma outra opção, e uma opção que quem olha para a história alemã percebe muito mais relações com o Brasil, na ideia de comunidade, não é? O Volks. E aí a gente optou pela ideia de civilização, e deu todo esse resultado que nós tivemos ao fim e ao cabo, né? Então, o nosso trabalho é tentar colocar em discussão não a diferença São Paulo-Rio de Janeiro, embora eu tenha dito a vocês, e continuo dizendo e afirmando, que a historiografia paulista acabou dando à Semana de Arte Moderna uma posição decisiva na cultura brasileira. Mas também foi uma construção de algumas décadas. 10 anos depois, ninguém falava. Mas é isso que eu estou dizendo. Eles mesmos disseram quando acabou. Não é? 1940 acaba o modernismo. Não tem sentido isso, porque não acabou mesmo. Mas eles delimitam isso, por a necessidade de criar marcos, acaba fazendo isso, né?
E aí você prejudica toda a possibilidade de avaliação dos desdobramentos disso. Não. Quer dizer, eu acho que hoje, por exemplo, as pesquisas do Eduardo Jardim, tá, são aquelas que estão mais fortemente vinculadas a isso, até por uma diferença importante entre brasilidade e nacionalidade, né? No sentido de explicar que a dimensão nacionalista piegas, que vem junto com a ideia do patriotismo e do ufanismo, tá, ela não é modernista. Para poder, de alguma maneira, fazer a crítica ao Plínio Salgado, ao Menotti Del Picchia, ao Cassiano Ricardo, que são modernistas de primeira hora, né? Estão lá na Semana de Arte Moderna, estão lá fazendo conferências, etc. Mesmo o Graça Aranha, não é? E é um negócio muito interessante do Rio de Janeiro. No ano de 1924, deixa eu me lembrar, 24, no dia 13 de junho de 1924, o Graça Aranha faz uma conferência sobre o espírito moderno na Academia Brasileira de Letras. Quando ele acaba de fazer a conferência, ele já tinha feito essa conferência abrindo a Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922. Estamos em 1924. Ele termina a conferência na ABL, e o que acontece? Várias coisas, mas acontece porque ele diz as seguintes coisas na conferência da ABL. Ele diz assim, a academia... primeiro, antes disso, a fundação da academia havia sido um equívoco e um erro, falando para os imortais, tá? Aí ele continua, a academia será uma reunião de espectros? Isso é o Graça Aranha. Nas paredes desta sala, como um túmulo das múmias, a tradição gravou para deleite dos espíritos, além da morte, o que em vida eles amaram e fizeram as suas delícias intelectuais. Os versos, os dísticos dos clássicos, as glosas dos arcades, as palavras românticas, as deformações do sentimentalismo, as rimas gramaticais. Ou, neste Brasil, que procuraram caracterizar em uma China literária, para império de todas as velhices, a academia será uma casta de imortais em um país de imemoráveis. Olha, isso é Graça Aranha falando na Academia Brasileira de Letras. Aí o que acontece? Quando ele acaba a conferência, é um horror, né? Aplausos, vaias e tal, mas mais do que isso, briga. Não briga. E uma briga muito interessante, porque os velhos, os chamados velhos, vão ficar como... vão pegar o Coelho Neto, vão botar nos ombros deles e vão atacar os outros. Aí o Graça Aranha é levantado pelo Tristão de Ataíde, que era fortão. Aí eles começam a brigar um com o outro no alto, pela cena da academia, imagina. Isso é um negócio mais legal. Quando o José Montello fala disso, ele diz, nunca aconteceu isso, nunca mais aconteceu isso na academia. Era bom que acontecesse mais vezes, né? Mas não vai fazer. Então, são coisas interessantes que pintam no Rio de Janeiro, que dão esse tom diferente da casmurrice que vem associada a esse grupo de empreendedores que tomam conta do Rio de Janeiro e que vão tomar conta do Rio de Janeiro durante todo esse período da Primeira República. Não é? Só com Vargas que a cidade se modifica porque vira uma cidade, né, que tem outro tipo de olhar. Dividida, claro, né? A Zona Sul virou a área das embaixadas, a Zona Norte, as áreas dos operários. Né? O populismo varguista criou isso, mas criou isso e isso abriu espaço para que houvesse algum tipo de discussão maior e que não pensasse a cidade a partir dessa unidade produzida por esses empresários. Então, o nosso modernismo não conseguiu galgar espaço maior do que isso, mas eu acho que o nosso modernismo é extremamente importante, o Ronald de Carvalho, o próprio Graça Aranha. O Graça Aranha tem um livro sobre a metafísica brasileira, que eu acho ótimo,
começa a discutir, né, a coisa do caráter nacional brasileiro de uma outra maneira. Vocês fizeram faculdade, sabem que a gente tem, nós historiadores principalmente, a gente sempre responde pelo Brasil, não por nós. A gente nunca faz coisa para a gente faz sempre para o Brasil. Ele está sempre respondendo ao Brasil por conta disso. Por conta desse feitio, a gente está sempre fazendo os nossos trabalhos para salvar o Brasil, não é? A gente não salva a gente salva o Brasil. Então, a avaliação que é feita é sempre nesse sentido, né? Você está salvando mais ou menos o Brasil. O valor da historiografia está concentrado nessa descoberta de um elemento novo que vai salvar o Brasil. Vai mostrar que o Brasil era diferente, que é potência e tal. E isso também é uma forma de nacionalismo, né? Uma forma também piegas, às vezes, né? Que cria determinações complicadíssimas, né? Que anula pessoas que são importantes. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude, aproveitando essa comemoração, não é? Tomar uma atitude diferente, né? Para terminar, eu diria para vocês que a Exposição Internacional de 1922 também é velha. E nesse ano ninguém fazia mais exposição nenhuma. Já tinha caído de moda, tudo isso. E aí a gente faz uma exposição internacional. Não é uma comemoração do passado no sentido negativo, mas não tem sentido fazer uma exposição daquela, né? A única coisa que se salva da exposição, segundo o Carlos Sampaio, é que ele pediu para todo mundo ter os lugares onde vão fazer as festas e tal, por arquitetos brasileiros. Aí ele acha isso máximo. Eu pedi. Aí o Arquimedes Memória, né? O Arquimedes Memória, para vocês entenderem, olhem a Cinelândia. Tem o prédio da Câmara, Palácio Pederneiras. Aquilo é o moderno, né? Da Escola de Belas Artes. Aí, mesmo que você compare com o prédio amarelinho, né? Art Deco, etc., são muito melhores, né? Do que aquele palácio, a gaiola de ouro. Né? Parece uma gaiola mesmo, né? Aquela coisa de lado, para botar umas aves ali dentro, fica legal. Até comparando com o municipal, não é? Que é anterior e tem esse ecletismo brasileiro, né? Aí você fica pasmo, você diz, isso é o moderno, né? Os arquitetos eram formados na Escola de Belas Artes. Só o Lúcio Costa depois ele começou a mudar, né? E mudar esse espírito, né? E abrir espaço para essa penetração. Na década de 20, tem outra coisa importante, né? A gente tinha que decidir entre Le Corbusier e Agache, né? Decidimos por quem? Pelo Agache, não. Estava mais perto das oligarquias, não? O Agache é um modernismo mais tranquilo, né? É mais fácil de ser digerido. Aí optamos pelo Agache. Depois o Wagner não queria mais, mas manteve a monumentalidade dele via Agache, né? As avenidas, tá? Mas o morro permaneceu lá, não é? Até hoje. Não, professor, fala, querido. duas perguntas. Não, pode fazer, e professor está no céu. Estou aqui num bate-papo com vocês, coisa. Tirem isso tudo que ela falou de mim, não adianta. Isso é tudo firula de negócio de currículo, né? Essa coisa horrível. Mas eu só posso dizer isso, só um parênteses antes de você falar. Eu só posso dizer isso que eu estou dizendo porque eu estou em fim de carreira, tá? Não, foi muito bom estudar com ele no mestrado, porque ele falava mestrado, doutorado, uma bobagem. Não, assim, bobagem não era tanto assim, eu acho importante. Mas, assim, você só pode falar essas coisas quando tiver no fim de carreira, né? E tem um problema, né? De carreira. Então, eu só pude estudar bares, que era o que eu gostava na vida, no fim de carreira. Então, hoje, eu estudo bares. Eu gosto de estudar bares porque eu fico no bar. Não é? Então, já pensou a pesquisa legal? Onde é a sua pesquisa? No bar. Você começou a carreira, você não gosta de estudar bar. Não, sim, mas veja, você está estudando bar, todo mundo é novinha para estudar, legal. Agora, imagina você, professor, né? Lá no alto, e apresentar um projeto sobre bares. Aí os caras vão dizer, esse cara está brincando, né? Porque tem toda uma pompa universitária, né? Eu só consegui beber num seminário, porque era um seminário sobre bares, na estudantina.
passava um garçom da Ambev servindo cerveja. Aí eu, o Lessa, o Carlos Lessa, várias pessoas, a gente começou a beber. Né? Eu falei, Lessa, a gente faz o quê? Bebemos. Aí bebemos. Aí já viu como é que terminou tudo. Né? Ainda bem que terminava lá embaixo uma festa, lançamento do guia da cidade, dia de cozinha, aqueles guias do Guilherme, tinha uma festa para isso, né? Porque senão a gente estava perdido, né? Ele teve que comer de alguma maneira, né? Para poder passar. Então tem isso. Fala, querido. Tinha sobre as perguntas. A primeira é sobre a literatura feminina, que explodiu no Rio de Janeiro, também foi apagada pelo modernismo paulista. Chilca. Né? Exato, e outras tantas que estão agora os pesquisadores revirando. E a segunda é sobre essas exposições que você falou, que se tornaram anacrônicas já em 22. A gente tem na Bélgica a Exposição Universal, a de Nova York, de 39. Depois tivemos várias grandes exposições de Tóquio, Até hoje. de Bruxelas. Não, mas aí são exposições diferentes. Diferentes. Elas ficaram cafonas, são cafonistas. Não, porque se você olha para a de 22, ela chamaria de cafona. Tá? A única coisa que ela tem de novo é o cinema, por exemplo. Rádio. Rádio, cinema, essas coisas. Mas as outras exposições de Nova York são exposições ou Moses, né? Mostrando o perfil de desenvolvimento americano das grandes avenidas, das estradas liberadas. O outro é a tecnologia. Então, você vai num crescendo em que você perde sentido a comemoração da história. Elas não são mais comemorativas, elas não são mais aquilo que é o nosso problema, a perspectiva histórica. Tudo é resolvido pela perspectiva histórica, mesmo que você não tenha dados. Não, isso é a perspectiva histórica. E isso é que dá problema, né? Porque conseguiram sequestrar o Gregório de Matos porque é a perspectiva histórica. Ele não fala nada que possa iluminar o Brasil. A literatura dele é uma literatura muito local, baiana, não sei o que ela sabe. O neocolonial que aparece nessa exposição, como você é fruto desse... Mas é isso, veja. Tudo isso acaba remontando a gente, por exemplo, para o conceito colonial. O conceito colonial é inventado por nós, certo? Instituto Histórico e Geográfico. Inventou o colonial. Transformou todo o período anterior a 22 em colonial. E a gente hoje mantém isso, né? Além disso, todo esse espírito moderno brasileiro acabou eliminando a América Latina. Não. O Brasil não é América Latina. Sabe? Aí teve que vir o Bonfim, né? Escrever lá sobre a América Latina para sugerir algum tipo de relação. Não, nossos currículos é a história do Brasil e a história da América Latina, não é? História dos Estados Unidos. Mais recentemente, porque os Estados Unidos nem falava. Você tinha um modelão, que era o modelo francês, que era a Revolução Francesa, não é? Olha que a Revolução Americana era anterior, não é? E muito mais importante, porque produz uma república. A Revolução Francesa acaba no Império Napoleônico, não? Olha só que loucura! A americana, pelo menos, acabou numa república. Mas nem isso a gente pegou. E a gente não consegue incorporar esses elementos à discussão do modernismo, sabe? Como elementos importantes para criar uma genealogia desse debate entre modernos e modernistas. O senhor acha que Buenos Aires, essa relação neurótica entre Rio e Buenos Aires, que permeou essa época, também, a Argentina também foi vítima desse influxo? Eu acho também. E acho mais sério ainda, Buenos Aires brigou muito com o Rio de Janeiro, né? Prestígio. Em termos de prestígio, capital da América do Sul, certo? Mas o Pereira Passos, por exemplo, aproveitou muito de Buenos Aires. Mas o Pereira Passos falava em transformar o Rio numa Buenos Aires, né? E ele usou muito os caras que fizeram os jardins de Palermo para fazer os jardins de Botafogo e tal. Ele tinha essa perspectiva, a revista Cosmos até tem só um sobre Rio e Buenos Aires, um número sobre Rio e Buenos Aires, que faz esse percurso, né? Chama atenção para esse percurso, né? Dessa relação. E interessante também, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de pensar nas relações tensas do início do século XX, depois da Carta Constitucional Republicana, que dizia que a capital tinha que ir para o interior.
Está lá escrito desde aquela época. Não é? E isso atrapalhou muito. Por quê? Fácil, né? Isso, porque o que aconteceu? O Arão Reis, né, projetou Belo Horizonte. E Belo Horizonte foi projetada para ser a capital do Brasil, não é? E em Belo Horizonte, quem conhece o mapa do Brasil não se perde, não é? Que as ruas são exatamente a configuração do Brasil. Não é? Então, é um negócio muito interessante esse outro lado também para discutir o moderno, tá? Porque isso é uma perspectiva moderna, mas não é modernismo. Tá? Mesmo que Belo Horizonte tenha ganho essa condição depois, a Rua da Bahia, os intelectuais todos que depois estão aqui, tá? Drummond, certo? Mas isso é uma discussão porque esse modernismo que brigava com os modernos no início da década de 20, durante a década de 20, depois de 30 vai se juntando, né? Gente, Francisco Campos, né? Toda a grande intelectualidade varguista do Estado Novo é aquela que opta pelo Le Corbusier, não, Lúcio Costa, não é? Eles vão, inclusive, jogar fora o Arquimedes de Memória, né? Que quem ganhou o prêmio para a construção do prédio do Ministério da Educação e Saúde foi o Arquimedes de Memória. E aí deram, tá bom, você ganhou o prêmio, pega o dinheiro, vai fazer o prédio aqui. A gente precisa do modernismo. Isso, precisa do modernismo. E aí, nesse momento, no Estado ditatorial, você tem a possibilidade de centrar forte. Então, as nuances brasileiras são muito engraçadas, mas veja, isso não quer dizer, por exemplo, que Hitler não seja modernista, tá? Hitler é um modernismo completamente reacionário, etc., nessa perspectiva, por conta da questão da humanidade, do arianismo, etc., mas é modernismo, tá? Então, a gente só pode falar em modernismo no plural, certo? Aliás, de romantismo também, você pode falar no plural, né? Romantismo. Não tem um romantismo, né? De base, de sustentação única, não é? Mesmo que tenha a revista Niterói, etc. Mas não dá para pensar assim, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para descobrir no Brasil, né? E como é o ano das descobertas, né? 2022, situação complicada, né? Descobrir nesse ano, né? De 2022, depois de uma pandemia e de uma situação confusa geral das nossas cabeças, não é? A gente pensar em descoberta do Brasil, né? Então, eu não sei se falar em descobertas agora vai ter alguma Faz bem para a saúde. Eu não sei se faz bem para a saúde, mas, de qualquer maneira, eu acho que vale a pena pensar essa história do Brasil com mais carinho, né? E sem esse relevo de que tudo tem que estar colocado para engrandecer o Brasil, sabe? Para colocar o Brasil numa dimensão importante. A gente precisa responder a gente, as nossas indagações, né? A individualidade nossa é importante nesse sentido, né? Mas a gente carrega essa carga toda, né? Principalmente quem faz história, né? Fez curso de história todo para provar que o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. Lembra da polêmica da Bossa Nova, não é? A própria polêmica da Bossa Nova é complicada porque ela exclui o samba jazz, por exemplo. Não há estudo que... algumas teses, mas é difícil você ter uma ideia de que a Bossa Nova, que é o modernismo, né, tenha uma relação com o samba jazz e o samba jazz esteja aqui. Não é? Da mesma forma, estabelecer relações entre tango e chorinho, não é? O nosso amigo faz o tempo inteiro, né? Que é complicado ter uma tese dessa. Não. O chorinho é a recepção do tango. Né? E é um negócio genial isso, né? Você propor essas discussões, né? Sair dessa animosidade que a gente tem. Não, é aqui, o chorinho é nosso. O chorinho é pior que todo mundo, né? Assim, de ouvir. Porque é tudo igual. Tudo começa com bexiguinha. Então, é sempre a mesma coisa. Então, é difícil você ver um chorinho legal. Talvez na São Salvador, né, no domingo, as pessoas são legais e tal.
né? São pessoas que estudaram, mas chama para o corinho, cara, eu já fico com o pé atrás, né? Será? Aí você vê o primeiro acorde carinhoso, aí você vai embora. Obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês, mas eu vou embora, não vou ficar aqui, não. Porque são coisas da não percepção que a gente tem do modernismo, né? Nós, bom, se a gente quisesse habilitar para frente, a gente ia caracterizar as coisas, né? Aí você tem assim o moderno do Lacerda, não é? Você tem um delegado de polícia que usa uma laranja, quem é mais antigo sabe disso, usava uma laranja fruta. Tinha os jovens na esquina, ele pegava a laranja, puxava o cós da calça e jogava a laranja. Se ela não caísse, ele prendia o cara. Por vagabundagem. Jogava aqui. Se não caísse lá embaixo, o cara era preso por vagabundagem. Porque eram aquelas calças, né, muito apertadas, muito aqui, modernas. boca de cima e embaixo. E isso significava transviados. A juventude transviada. Você não podia usar camisa vermelha, porque vermelho era comunismo. A gente usava a camisa de goleiro vermelha, né? Para chamar atenção e brigar os caras, né? E calça ali contrabandeada, de contrabando. Então, a rebeldia era mais ou menos essa, uma rebeldia interessante, né? Que depois deu problema, mas nesse momento era legal, né? Os anos 60 não são nada românticos, bonitinhos, não são nada disso, né? Isso é da televisão. Na prática não tinha nada disso, era uma barra pesada, né? O tempo inteiro. E essa perspectiva modernista, ela continuava presente, né? Mas ela o tempo inteiro solapada pela casmurrice, né? Casmurrice dos militares. Ainda é, né? Ainda é. Não, hoje mais ainda, né? A casmurrice não tem riso, né? Só tem piada e anedota. Então, é complicado, né? Acho que é isso, gente. Já estou falando demais. Eu aproveitei que a Ângela está. E eu queria falar um pouquinho da Ângela também. A Ângela foi minha contemporânea de universidade. E a Ângela era a pessoa mais professora que existia na vida. Ela dava aula no primário. E eu trabalhava numa livraria. E ela comprava os livros na livraria comigo. E ela tinha um Fusca. E ela abria o capô do Fusca, que era na frente, ela botava o carro assim para botar os livros lá dentro. E ela tinha um trabalho com as crianças. Eu fiquei assim imaginando, é a Ângela de hoje, né? Não, mas a Ângela é isso. A Ângela é isso, assim, é a mãezona. Nossa, eu falei muito do Edmilson aqui como um grande professor que eu tive, mas a Ângela mudou a minha vida como professora. A Ângela mudou a minha vida como sensacional. professora. Ela é incrível. Ela é incrível. E aquela voz dela, assim. E ela é uma pessoa assim tão bonita, em todos os sentidos, né? Tão amiga, tão companheira. E é um negócio assim que eu queria que ela tivesse aqui, que há muito tempo que eu não a vejo também, né? Assim, pessoalmente, para dar um beijo nela, que é uma pessoa incrível. E ela trabalhou exatamente o modernismo no Rio de Janeiro. Eu até trouxe o livro que me inspirou a chamá-la, né? Assim, e também foi desde o início, eu pensei nela, não está aqui? Sei lá onde eu botei. Que é esse livro aqui, que é uma graça, essa gente do Rio. Isso. Modernismo e nacionalismo, e assim, só que ela foca a década de 30, né? Mas pega assim, algumas revistas e alguns intelectuais da década de 30, enfim. Então, é isso, o livro vale a pena. Agora, só uma última coisa que eu esqueci de falar. Não deixe de ler o Rui Castro, tá? Não, é isso que eu estou falando. Sabe por quê? Uma coisa é ser historiador, outra coisa é ser jornalista, certo? Nada contra, vejam, aquele cara do 1808. É um sucesso, não? Ele fez uma pesquisa. Isso, falando. Não é qualquer pessoa. O Rui Castro é a mesma coisa. Os caras fazem pesquisa. Então, é necessário lê-los.
Não adianta você descartar. Tem uma linguagem interessante. Essa é a diferença nossa. Mas essa diferença, olha, foi a única coisa que me impressionou a partir do ano 2000. Eu só escrevi para quem vai ler. Eu abandonei a academia. Todos os meus livros são escritos para as pessoas lerem. Nunca mais escrevi para academia, para 3 ou 4, sabe? Essa cultura livresca está morrendo. Não, isso que eu estou falando. Eu estou escrevendo até hoje, aí as pessoas brincavam comigo. Como é que você faz isso? Eu peguei o João do Rio, transformei o João do Rio num fantasma no livro. Aí ele voltou para ver o Rio de Janeiro depois da morte dele. E aí, quando eu terminei, quando ia terminar o livro, eu falei assim, não, ele cansou de ver o Rio de Janeiro, vou para o céu. E aí subiu para o céu. Aí que ele está subindo, ouviu uma música. O Jobim tinha morrido, né? E aí era Samba do Avião. Aí ele ficou emocionado e chorou, porque era um elogio da cidade. Aí o editor da Fundação Getúlio Vargas, me chamou e disse assim, há um problema com o seu livro. Falei, não pode terminar assim. Eu entendi. Não pode terminar dessa maneira. Não fica científico. Aí o cara encheu a minha paciência, né? Com perguntas imbecis, tipo assim, por que ele vai para o céu? Porque eu quero. Eu tenho direito de querer levar para o céu. E aí ficou esse papo, aí ele me obrigou, ainda bem que eu já tinha escrito, a escrever um último capítulo, que é sobre João do Rio e Balzac. Eu já tinha até escrito Gastronomia do Olhar, sobre a cidade, já tinha escrito, aí eu botei. Mas no outro livro que eu escrevi um livro sobre Nair de Tefé, que eu acho massa. E sabe aquelas coisas do acaso da vida? Eu estudei na UF, antes da ponte. E eu estudava de manhã, então eu atravessava a barca. Aí chegava em Niterói sem tomar café. E a gente ia tomar café no botequim que tinha na frente das barcas. E passava uma senhora, assim, velhinha, com a barra do vestido caída, e aquele chinelinho de pano, sabe? Andando assim pela rua. Eu falei, poxa, que mulher interessante, né? Ela tem uma coisa. Aí passou, então. Eu sempre via ela ali de manhã. Aí um dia, eu estava falando alto, aí tinha um cara do meu lado e disse, essa daí foi a primeira-dama do Brasil. Eu falei, foi? Ele foi, é a Nair de Tefé. Aí eu falei, caraca. Aí depois sumiu a Nair de Tefé, nunca mais vi. Aí passaram-se os anos, no ano 2000 e pouco, eu estava pensando em fazer um livro, falei, tinha Nair de Tefé. Eu tive um orientando que estudou as caricaturas da Nair, as caricaturas em geral. E aí me veio a ideia da Nair. Eu falei, eu vou escrever um livro sobre a Nair. E aí escrevi um livro sobre a Nair. São coisas, o acaso sempre vai ajudar a gente, né? Já dizia o Titãs, né? O acaso vai te proteger. Né? Então, tinha essa proteção, né? Mas o cara, quando eu escrevi Nair de Tefé, o cara teve a petulância de me dizer, você vai escrever sobre mulher? Eu falei, não, você é homem. Talvez eu tenha uma alma feminina, sei lá, alguma coisa assim. Não sei, eu não entendi a pergunta do cara. Quando o editor vem para você e fala essas coisas, cara, você fica... Aí fui escrever o livro da Colombo. Sempre tem esses problemas. Mas era assim, isso aí era mais fácil de resolver. Aí ela me disse, vamos escrever um livro sobre a Colombo, feitaria? Eu falei, vamos embora. Aí apresentei para ela o projeto do livro. Confeitaria Colombo, Saberes e Sabores de uma Cidade. Aí o que eu fiz? Eu criei um diálogo entre a confeitaria e a cidade. Aí ela disse, essa ideia? Pois é. Sabe, muda um pouco, né? Conversa, cara. Eu quero um diálogo da confeitaria com a cidade, das galinhas, do galinheiro da Colombo com a cidade. Naquela época não tinha ovo suficiente, né? Não tinha essas coisas de hoje, comprar ovo com 30 ovos por R$10. Não tem mais isso. Não tinha isso. Então você tinha que ter as galinhas para ter um ovo para fazer doces, doces portugueses. Mas eu quero fazer isso, cara. Aí ela topou lá no final. Da mesma forma, a costura da cidade, né? Eu falei, olha, Cissa, eu vou escrever a saga da minha família. Inventada, claro. Mas vou botar os nomes dos meus amigos, tudo
que aí ela topou. E está bem. Sabe, botei os personagens da história sendo os personagens da minha família, conhecidos e tal. Aí deu certo, o livro foi, editor, saiu rápido, bonito, né? Assim, faz coisa bonita, né? Então, sabe, mas a gente tem esses problemas, né? Quando a gente quer escrever para o público e não para a academia e se manter como livro científico. O livro da Colombo foi avaliado pelo grupo da CAPES e eles negaram. Não é um livro científico, não entra. Aí eu escrevi. Aí, quando faz isso, né? Você fica... Aí eu escrevi, acho que 10 laudas para provar que era, porque tinha o financiamento do Sérgio Franco. O cara depois me contou, não, é pelos financiamentos. Falei, gente, a gente está atrás de dinheiro, a gente não tem dinheiro. Não é? Tem que ir atrás, né? Era o Sérgio Franco que atrapalhava, que era o laboratório. Edilson, isso me faz lembrar uma história de um contemporâneo meu de departamento na PUC, que foi seu orientando e fazia um trabalho sobre história da culinária, era isso? Isso, sabor moderno, o Henrique Renteria. O Renteria. E teve uma questão também sobre o referencial dele, que não é... Fala isso, que eu já não me lembro, mas eu me lembro que tinha uma questão assim, que ele usou caderno de receita como referencial, isso. foi isso? As fontes dele eram fontes de receituário, né? Porque ele fez um trabalho muito legal, que era uma genealogia da formação da culinária francesa. Tá? E aí ele tinha como ponto de partida a culinária italiana, na verdade. A Catarina de Médici sai, vai para a França, então a culinária francesa nasce toda em função dessa relação. Tá? E esse era o ponto de partida dele. E aí ele trabalhava a ideia da relação luxo, né? E comida, fazendo várias apreciações, e depois vinha para o Brasil. Tá? E aí toda a base dele eram livros de receitas, né? E teve uma questão assim que a academia não queria, porque aceitar, porque não era as fontes não eram discussões críticas sobre as receitas, mas eram as próprias receitas. E ele fazia esse estudo, né, crítico das receitas. Né? Ele pegou o livro de receitas do Alexandre Dumas, que é genial, que são 5.000 páginas, em que ele diz o que fala as receitas de quem comia. Né? Então, ele fala, Luís XIV gostava, tipo a gente fala do Dom João VI, né? Gostava de franguinho de leite, sei que lá, e tem franguinho toda essa... O Dom João VI adorava um franguinho. Mas que é franguinho de leite? De leite, que era o galeto da época. Porque ele não estava acostumado com isso, porque em Portugal, na Europa inteira, como era um lugar de guerras, de epidemias, você só comia coisa velha. Você manja de culinária europeia? A culinária europeia, ela até... Não, mas até hoje a culinária europeia trabalha em cima de bode velho, as coisas velhas. Sim. Porque, na verdade, a galinha tinha que crescer e botar ovo, né? Então, você só matava a galinha velha. Então, tem aquela coisa de galinha boa é galinha velha para fazer canja, por exemplo. Mas canja boa é de galinha velha. Fica ali 300 horas, bota mais água, e vai soltando a gordura e tal. A mesma coisa com a alcatra portuguesa, que não é um tipo de carne, é um prato. Você deixa cozinhando lá um mês. Tá? Você bota em vinhadalhos e deixa, o bode velho vai desfazendo, e depois de um mês você come. Né? Que é a economia de guerra, né? Eles tiveram epidemias e tal. A gente conviveu agora com o problema por causa da Covid, né? Teve que se virar e criar outras coisas, alternativas. Mas é essa a ideia. Então, é difícil. A culinária é um negócio bem... A gastronomia é um negócio que eu também gosto muito de cozinhar, né? E por isso ele escreveu. Mas esse sujeito é muito legal. Ele tem dezenas de filhos, né? 9 filhos. Dezenas de filhos. E ele era uma coisa muito engraçada, porque ele era engenheiro da IBM, chileno, engenheiro da IBM, casado com uma médica francesa de ponta que dá nome à biblioteca da Maison de France. A mulher dele. Mas ele não gostava de ser engenheiro. Ele era muito bom engenheiro, mas não gostava.
Então, ele começou a fazer... tecnologia. E aí ele começou a fazer... ele já gostava de cozinhar, começou a desenvolver a discussão da comida e começou a dar aula de design de comida. Tá? Ele dava curso na PUC sobre design de comida. Mas acho que ele dava aula de tecnologia. Sim, mas depois ele fazia CCS, ele dava curso de gastronomia carioca e etc. E molecular, né? Ele trabalhava com isso e tal. E resolveu. E ele, assim, ele era mais velho do que eu, bem uns 15 anos. Ele já era um senhor, eu já sou um senhor. Imagina, ele era muito mais senhor, isso há 20 anos atrás. Então, é uma figura muito interessante o Renteria, né? Cara, muito legal, morava em Santa Teresa, aquelas casas antigas, que tem um piano de cauda, sabe? Era um sujeito muito especial nesse sentido. São pessoas boas do Rio de Janeiro. Né? Os tipos cariocas são ótimos, né? Se vocês quiserem ler um negócio legal, tem um livro do Zé Honório Rodrigues, agora esqueci o nome do livro, mas daqui a pouco me lembro. Mas ele tem um artigo sobre a psicologia do carioca. Ele tenta mostrar o que é o carioca. Né? E ele diz que o carioca é isso porque o índio que estava aqui gostava muito de farra e de festa. O africano que veio para cá, idem. E o português era do Minho, né? E é expansivo, alegre. Então, juntou tudo aqui, imagina o que deu, né? Deu carioca. E ele faz uma das características psicológicas do povo carioca, tá? Nesse livro, que agora é Vida e Futuro, Vida e Futuro, é um livro da Perspectiva, que saiu, a última edição dele é da Perspectiva do Zé Honório, e ele brinca, ele tem vários artigos sobre Rio de Janeiro, sobre isso. Também é muito interessante para pegar essa manha dele, né? Agora, se forem ler o Luiz Edmundo, cuidado, tá? Luiz Edmundo escreve as memórias dele muito tempo depois de ter vivido, né? Ele só começa a escrever isso nos anos 30, né? 1930, porque ele era na verdade, era um poeta, né? Ele escrevia poesia na época, no início do século, né? O Rio não é o tempo. Ele só escreveu isso mais tarde, então tem uma defasagem aí. Qual o impacto desse lápis sobre o livro? Porque eu adoro esse livro. Não, também gosto muito. Quer dizer, mas veja, os livros de memórias são muito legais. Tá? Pode ter exageros, porque ele já está, mas são basicamente legais. O problema são os livros que ele escreveu depois, né? Tipo Dom João VI e tal. Aí é complicado, porque são ideias que passaram pela cabeça dele e ele leu muito e vai escrevendo ali, mas não tem referência de fonte, não tem nada, é nesse sentido. As memórias não, porque ele viveu, então ele está o tempo inteiro falando daquilo que ele viveu, da experiência dele, né? Aliás, esse é outro dado interessante do Rio de Janeiro, a noção de experiência, né? Porque esse modelão grande do modernismo acaba eliminando a experiência do modernismo, né? Então, o Rio de Janeiro, acho que tem uma experiência modernista muito legal, só para aumentar ainda as provocações, né? Não sei se atingiu o que você queria, que era o início, eu fico sempre preocupado quando sou chamado de início de alguma coisa. Fica aquela ideia de expectativa das coisas, sei lá. Eu fico com medo disso. Além desses escritores do início do século, tem algum que você se lembra que falava nos seus escritos sobre a relação com os escritores da época, com os artistas da época, ou que exerceu algum tipo de crítica? Não uma crítica de arte, entre aspas, sobre a exceção do Gonzaga Duque ou João Duque, mas outros. Não, é o João Ribeiro. É o João Ribeiro. O João Ribeiro foi um cara que ele teve uma vida muito longa. Então, ele é o cara que, no primeiro salão modernista, leva a neta. E a neta diz: pô, avô, isso aqui é muito ruim. Eu também sei fazer, né? Isso, eu também sei fazer. Aí ele começa a comentar isso. Então, ele era um cara atento à dimensão da arte, porque é o primeiro a escrever sobre Nietzsche no Brasil. Ele escreve um texto sobre Nietzsche antes do Nietzsche ficar louco,
em 1893, está num livro chamado Fartabão, dele, do João Ribeiro. E ele foi para a Europa, foi para a Alemanha. Ele foi aprender a pintar, na verdade, mas acabou entrando em contato com essa dimensão de cultura que vem do Burckhardt, né, do Nietzsche, e aí ele começou a ganhar espaço e começou a produzir textos sobre a história da cultura brasileira, e a propor uma história do Brasil diferente, que acabou não sendo diferente, mas ele tentou escrever uma história do Brasil diferente. Ele propôs: eu vou escrever uma história do Brasil diferente. Mas acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, porque ele também era do Instituto Histórico e tal. Quem é um cara muito legal, mas teve pouco contato com a arte, é o Capistrano. O Capistrano é uma figura muito interessante, porque é o cara que pensou o Brasil não pelo tucano, mas pelos pássaros horríveis que existem no Brasil. O Brasil é um jaburu. Ele dizia que o Brasil era um jaburu, e já é modernista por isso. O jaburu tem um bico que não deixa ele comer. Os pés dele, quando ele corre, se mistura, ele cai. Ele diz: não, o Brasil não é tucano, não. O Brasil é um jaburu. E jaburu depois virou uma expressão de feiura, não sei o quê, né? Você é um jaburu. Realmente as mulheres, na minha época de garoto, jaburu ali, o jaburu, passou o jaburu. Então, criava problemas. Então, a gente gosta de rir. E eu vim para me divertir. Que bom. Mas tem o pessoal vendo, não sei como é que eles veem. Sempre que tem essas coisas. Então, a Vera até chamou a atenção que a câmera, você está de longe, olha lá. Essa câmera ela devia te acompanhar, você falando, está pertinho, mas você está longe, não tem problema. Que bom. Não tem problema. Então não me reconhecerão na rua. Aquele, olha, joga pedra. Pessoal, perguntas aí mais? A gente foi conversando junto, mas enfim. Eu cheguei bem no finzinho, né? Eu queria entender, da sua perspectiva, um pouco desse pós-modernismo, até chegar à influência e a reverberação dele no movimento tropicalista, nos festivais de música que tocavam na televisão nos anos 60. Você fala a pergunta. Eu não sei se eu concordo com essa noção de pós-moderno. Eu falei, nem pré-moderno, nem pós, né? Eu quis dizer pós-22, porque eles vão dizer anos 60, pós-22. Da influência depois do caminho de 22 até... Não, porque essa expressão pós-moderna é usada até para o movimento modernista mesmo, passar depois. Mas eu não gosto muito dessas expressões nem pré nem pós-moderno. Eu acho que o tropicalismo vai usar boa parte daquilo que é o pensamento do Mário de Andrade. E do Oswald, mais ou menos. Quer dizer, o Oswald tem a dimensão vadia do modernismo, a dimensão malandra do modernismo. Se ele fosse carioca, a gente diria, mas ele era meio carioca. Ele teve um problema com o João do Rio, por causa da Isadora Duncan, O João do Rio, vocês sabem, era um negro, homossexual, e teve o sucesso que teve. E eu, no livro que eu escrevi sobre o João do Rio... Tem o Passeio à Praia de Ipanema. Isso, esse é o primeiro. A Isadora Duncan era chamada de comedora de ônibus. E aí, quando ela chegou aqui, deram para ela um motorista italiano muito bonito, jovem. E ela disse: eu quero conhecer o Rio de Janeiro. E aí eles foram para aquela região do final de Copacabana, para Ipanema, ali na passagem, Arpoador. E era de noite, ela foi para a praia, e no dia seguinte ela foi para o João do Rio. Descobriu uma praia maravilhosa, Praia da Lua. Por causa das pedras, ela imaginou que com o luar, ali era uma atmosfera de lua. E isso ficou na cabeça do João do Rio, tanto que o João do Rio foi morar em Ipanema. Ele comprou 2 terrenos em Ipanema, um para ele, para a mãe, construiu. As casas já estavam prontas, foi morar lá. E a Isadora ficou muito amiga dele. E eu, no livro que eu escrevi, depois de olhar tudo, eles foram para a Cascatinha. A Isadora só dava furo, Porque ela chegou na Cascatinha na hora dos tijucanos todos lá, Aquela tartinha assim. Aí ela viu aquele barulho de água,
Ela falou, o que é isso? É ali em cima e tal. Ela tirou a roupa. E começou a dançar na cascatinha. Ela dançou pelada mesmo? Isso é o que dizem. Não, ninguém tem que tirou a fotografia. Mas dizem isso. Né? E aí aí ficou uma balbúrdia, os tijucanos todos correram, né? Saiu tudo, esvaziou. E aí ela voltou e eles tiveram uma situação. E eu botei lá, tiveram. Com o maior medo, né? Negócio de historiador, cadê a fonte e tal. E aí depois eu fiz um debate na Biblioteca Nacional com o Zé Carlos Rodrigues, que é um especialista em João do Rio também. Aliás, mais do que eu, porque ele tem, inclusive, coisas pessoais do João do Rio no caso dele. Né? E aí eu estava contando essa história, né? O medo que eu tinha. Ele falou, não precisa ficar com medo. Eu acabei de ler o livro, que é a biografia do cara que criava decoração de camarim, fazia as coisas da Isadora Duncan, e ele diz que eles tiveram um carro. Falei, puxa vida. Aí ele me deu o nome do livro e tal, anotei tudo para dizer, olha, está nesse livro aqui. Porque a Isadora, na biografia, na autobiografia, fala do João do Rio. Né? Então, eu juntei essas coisas. E o Oswald de Andrade era apaixonado por ela. E pediu ao João do Rio para ter um contato com ela. E aí convidou ela para ir para São Paulo. Aí eles foram para São Paulo. Aí ela queria andar de carro em São Paulo. Aí eles foram para os arredores de São Paulo, Osasco, né? Que era só casa, assim, né? Não tinha praia em São Paulo. Né? Ela foi para aquela região ali, e aí ela mandava ele parar. E aí ele parava, ela ia nos canteiros de flores, pegava flores. E ele, não, as pessoas podem ver, ele todo preocupado com isso. Olha o Oswald. Aí lá pelas tantas da tardinha, ela disse, para quê? Tinha uma árvore. Aí disse, eu vou dançar. Aí ele ficou apavorado. Não, por favor, não faça. Ele já sabia da história, ele disse, não faça isso. Não, ele não deixou ela dançar ao ar livre em Osasco. São as histórias que contam, né? Uma loucura, né? A Isadora Duncan em Osasco. Se o pessoal de Osasco sabe disso. Não, espetacular, né? Um inusitado, cara. Né? A Isadora lá. E ela tem, vocês sabem, uma vida tristíssima. Né? No final, ela morre, e aí os filhos morrem, e ela morre enforcada com as chaves dela, né? Na roda do automóvel. Né? E ela é americana, tá? E aí seus alunos falando para mim assim, mas ela é francesa, professor? Mas francesa? Quem disse isso para vocês? Isadora Duncan. Ela foi casada com o dono da máquina Singer. Isso, da Singer. Eu falava, a Isadora Duncan é americana. Aparece hoje em dia no Identidade Discovery, que eles falam às vezes sobre chances de você morrer inusitadas. Eu já tinha ouvido o nome dela porque eles falam sobre uma pessoa que morreu enforcada pelo próprio chá. Agora, a pior coisa do mundo, antes de continuar a resposta dele, ele chega lá. Que me apavora, que é a noção de decadência absoluta, é a propaganda que eu vi ontem na televisão do Shopee. Com o Jack Chan ou com a Xuxa? É a decadência absoluta. A Xuxa, com umas mulheres dançando atrás, que eram as chacletes, não, da Xuxa era outra coisa. Mas paquitas de outra ordem. E ela fantasiada saindo de uma nave, cara. Aí eu falei, não é possível, mas eu vou falar sobre poder. E aquilo era a expressão absoluta da decadência. É o ano de 22, né? Aquilo é um símbolo do ano de 22, da situação que a gente vive. Né? Eu não acreditei que era Xuxa, eu falei, Xuxa. Eu olhei assim, não é possível. Mas eu não entendi, anúncio de quê? O anúncio é Shopee, é um shopping que vende qualquer coisa, inclusive seus livros. Ela vende qualquer coisa. É a Amazon dos pobres, a Amazon chinesa. A Xuxa e a Angélica, essas mulheres que apresentavam TV, elas estão trazendo de volta agora umas paradas que elas faziam, né? A Xuxa está pensando em voltar a fazer show também. Aí, isso é muito decadente. ela fazia show porque ela saía dessa nave espacial. Ela saía disso. Eu me lembro que meus filhos chegaram a ir lá
no show da Xuxa, ver se ela mordia as crianças. Meus filhos eram mais pesados. Hoje a gente vive uma politização cultural. Assim, a nossa cultura ela vai base entregas políticos. Assim, O trabalhador, ela está de 1918. Ah, sim, deve ter sido uma maquiagem. Totalmente movimentos de contra que não participam dessa. Eu fiquei mais chocada pela decadência, pelo meu costume de decadência absoluta. Agora, a pergunta dele, aqui, estou delirando. Não, assim, eu entendi que o lado mais vadio assim, do Oswald de Andrade influenciou bastante os tropicalistas. Mas não é só o lado onde é que nessa escala assim, entra, por exemplo, o movimento antropofágico, o Elliot Sica, sabe? Mas é mais do que isso, eu acho. Eu acho que o tropicalismo dá um passo adiante. O tropicalismo é uma tentativa de reinvenção do Brasil, não de descoberta. Sim, até porque mas de reinvenção, então é diferente da qualificação. Eram confusos, assim. Você via o Gil naquele movimento de passeata, não queremos guitarra na MPB, como ele era líder do movimento tropicalista também. Mas esse processo contraditório é possível, mas o mais interessante é a diferença entre invenção e descoberta. Porque a descoberta é feita depois de alguém já ter falado muito sobre isso. Então, o movimento tropicalista é meio que o resultado dessa dimensão toda que a gente está falando desde o final do século XIX, desde o Machado, etc. A invenção é uma coisa nova mesmo, que rompe, sabe? O movimento tropicalista tem uma periodização que o Eduardo propõe, até 24, depois de 24, né? Então, todos os manifestos iniciais e depois a consolidação dessa perspectiva tem uma diferenciação. Né? Ele fica mais vinculado à figura do Mário de Andrade, que vira professor de filosofia, de música, etc. Tem uma dimensão um pouco diferente, menos vadia nesse sentido. Né? Tem uma cadeia de produção artística assim, que era maravilhosa, né? Então, desde os harmonistas assim, do Rogério Duprat ao estético, assim, que é aquele modernizar um pouco do que foi o Elliot Sica e a antropofagia cultural brasileira. Eu acho que falta uma biografia do Duprat, do Rogério. O cara chegar para a região orquestra num festival vestido de de coisas de gasolina, é um negócio mais incrível de tudo, né? O Rogério Duprat era uma coisa maravilhosa, ele tem arranjos para o Luar do Sertão, e são coisas magníficas. Não, sem ele não teria um movimento tropicalista com a força musical que mas tem. Eu até acho que tem uma relação com o Egberto Gismonti, por exemplo. Tem. E até os pós que vieram depois, tanto o Raul quanto o Alceu, beberam muito dessa fonte. Eu acho que o tropicalismo tem uma relação interessante nesse movimento modernista, nessa genealogia do modernismo. Ele é um movimento legal. E o modernismo acaba, no Brasil, tendo uma especificidade de um lado importante, porque é o único movimento modernista que trabalhou com regionalismo. Dificilmente você vê um modernismo que tenha um cunho regionalista. E nós temos muitos modernistas importantes que trabalharam literatura regional, né? E isso é interessante, né? Sertão Vereda, um monte de coisa. A maioria deles até baiano, se não me engano, a parte dos músicos. Alguns baianos, alguns nordestinos. Mas é engraçado que o movimento não aconteceu na Bahia, né? Os baianos vieram para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era esse lugar onde as coisas aconteciam, né? Esse lugar moderno, né? Empresarial, então tudo acontece aqui. Aqui tem a imprensa, aqui tem tudo isso, que é o caráter moderno, não modernista, né? E aí o modernismo fica em cima. Mas é engraçado, o nosso modernismo é uma faceta interessante dele ser como se ele explodisse e acabasse, sabe? E voltasse de novo, sabe? Ele é por movimentos de bolhas, que é as bolhas do Benjamin, que acontecem assim, e dão sentido ao mundo, né? Criam um espaço de referência crítica e criam uma memória que vira uma referência crítica. O tropicalismo virou para a gente a condição de entender a música, no sentido crítico dela. E eu acho isso muito legal, acabar com as coisas do banquinho violão,
essas coisas. Não, que era música de apartamento, quando, da época de identidade nacional, assim, eles falam de bossa nova. Mas eu tenho medo dessa identidade nacional. Eles rompem com isso, né? Mas o meu medo é da identidade nacional. E eu não gosto da palavra identidade primeiro, eu prefiro... Mas a bossa nova não faz parte de uma cultura não, faz, não sei o que estou falando, mas eu acho que é complicado a identidade nacional. Uhum. Eu prefiro entender, substituir identidade por pertencimento. Uhum. Sabe, eu acho que o pertencimento abarca mais as diferenças. Uhum. A identidade anula a diferença. Sim. Então, anula a heterogeneidade, anula a possibilidade de se abrir. Mas nesse caso, né, a gente mesmo viu aqui que tipo, você misturava coisas regionais da Bahia, assim, um triângulo com a guitarra elétrica. Sim, mas é isso que eu acho legal, mas quando fala em identidade hoje, identidade nacional... Não, mas quando fala em identidade hoje a gente tem uma cultura que está puramente algoritmizada, né? Não, com base sim, na mas entrega mais do de que lixo. isso, tem um sentido ideológico muito forte de unidade. tá Sabe? E a unidade não é uma coisa, para mim, interessante para você progredir nas possibilidades de descobertas, de invenções, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter uma atitude de liberdade mais forte com relação às diferenças. Eu acho que isso hoje está caminhando, né? Você tem uma diversidade maior, tem estudos de gênero, né? Você saiu daquela coisa meio de unidade, né? Então, quando falo em identidade nacional, caráter nacional, eu penso muito nessa coisa de dever ao Brasil, né? Estou devendo ao Brasil desde que eu nasci. Mas, e tem essa coisa de pensar unidade, sabe? São todos iguais. Nós somos, cara. Não é? O Zé Murilo mesmo fez a divisão do Brasil, né? Por nações que teriam aqui. Né? Não é. Não, mas, de fato, esse projeto fez a gente ter uma projeção cultural lá fora muito boa, assim, um ótimo, óbvio. Se passa aí, tem toda uma discussão de apropriação cultural, de onde veio o samba, das origens da bossa nova e tudo mais. Porém, tipo, é um movimento construtivo de cultura nacional, assim, né? Que quando a gente pega os dias de hoje, a gente, tipo... Eu acho que é de cultura brasileira, eu não gosto nacional. Um quê disso, mas a gente não vê mais, tipo... Mas veja só, uma produção de arte que vai do nível intelectual ao mas musical. eu prefiro que você substitua o nacional pelo brasileiro, sabe? Eu acho que o brasileiro é mais amplo, é mais interessante do que essa ideia de nacional, que acaba me lembrando muita coisa piegas, nacionalismo humanista, sabe? Eu acho melhor abrir um pouco para a gente ter espaço de liberdade, né? Eu fico imaginando hoje, né? Essa coisa de você não entender nem mesmo a cidade, né? Eu tive muito problema durante o Crivella por conta das minhas posições com relação à cidade, né? Eu sou do conselho do patrimônio do município, né? Então a gente tem um debate muito forte, né, lá sobre a cidade. E quando foi o Crivella, ele tirou da gente muita coisa, né? E a gente tentou recuperar. Então tinha essa ideia, por exemplo, do Boulevard Olímpico virar Atlântico, né? Mas e a outra era de mudar o nome das estações do VLT, não é? O VLT tem uma estação que chama Parada dos Navios em frente ao Valon. Não faz sentido. É o nome completo? Parada dos Navios em frente ao Valon? Não, é a Parada dos Navios em frente ao Valon. Devia ser Parada do Valon. A Praça Mauá mudou para a Parada dos Museus. Não tem nada a ver com a história da cidade. Ali é Praça Mauá. Praça Mauá é um rótulo importante e tem uma história. Você fala Praça Mauá, tem uma história na cabeça. Então não pode mudar. Aí tem uma que chama Estação Colombo, ali na 7 de setembro. Melhor 7 de setembro, né? Colombo, você não sabe se é o Colombo, se é a confeitaria. Não é? Eu não vou nem falar das estações do BRT, aí eu morro. Porque a única boa é Mato Alto. Né? O VLT até começou bem com a Praia Formosa, né? Que praia é essa que não existe? A estação Botafogo é a estação Coca-Cola. Não, mas tem a Coca-Cola. Coca-Cola. Não tem jeito, né? Eu acho legal, o BRT tem uma que é Gilca Machado, eu gosto. Mas tem outra que é o Hospital do Sol, não sei o que lá. Pô, não tem mas, nada. Assim, pelos planos da SPM, talvez a da Glória também vire Glória barra SPM. Bom, aí tudo bem, porque é proximidade. É vizinhança. Mas não é Coca-Cola.
É verdade. Porque Coca-Cola é indefinido. A ESPN está aqui. Uhum. Né? Então, você visualiza isso, é uma coisa de aproximação, né? Em relação. Agora, as outras, cara, principalmente essa do Parada dos Navios, cara, em frente ao Valongo, né? Que é um lugar que é patrimônio da humanidade, cara, e o cara não querer mudar, tá? E eu continuo nessa briga. É como se, né, esses dois museus foram um ícone num determinado momento muito específico, fosse ser ícone. Não, e aquela barata, realmente, cara, do Calatrava. Eu gosto da barata. Aquilo me assusta. Assusta criança. Aquilo não é uma barata. Não é uma barata. Isso. Não foi. Isso, claro. Mas popularmente as pessoas dali chamam de barata, cara. Mas eu já escrevi outros nomes assustadores. Ah, sim. E as pessoas tem outros nomes, já vi isso, não é? E isso é complicado, né? O próprio Museu do Mar, a concepção do Museu do Mar. Não, mas estamos terminando também. Não é. Nós estamos acabando. Vai lá, querido. Essa coisa que você falou dos nomes, tem que ter. Tá bom. Relação com a cidade. A rodovia, eu sou de Petrópolis, e a rodoviária foi para a estrada, né? Porque tem um centro, que era dentro da cidade. O nome da rodoviária é Leonel Brizola. O que o Leonel Brizola tem nada a ver com Petrópolis. Nada a ver, nada. Ele já estava morto. Só uma questão política. Então, primeira vez que eu vi, eu fiquei em choque. Falei, mas as estradas do Rio de Janeiro são muito malucas. Essa ideia de ser capital permanece. Que a rodovia se chama... como é que tem uma ferrovia que vai, essa que liga a região dos lagos, e é um político que morreu lá em São Paulo, amigo do Fernando Henrique, como é o nome da estrada? Mário Covas. Imagina se lá em São Paulo tivesse botar uma Leonel Brizola. Eles jamais concordariam. Aqui você achou legal o Mário Covas. É porque é o sentido nacional, né? Os nossos jornais sempre foram nacionais, né? O Globo, Jornal do Brasil. Em São Paulo é a Folha de São Paulo, né? Ela está de São Paulo, país, né? Por outro lado também, fala, querido. A nação. Aconteceu também uma coisa de trocar o nome de rua, de derrubar o nome. Isso também. Também. Mas o fundo disso... Tem uma que trocaram para Paulo Gustavo, né? Isso, lá em Niterói. Sim. Mas ali até foi bom, porque o nome anterior, Moreira César, o Moreira César tentou ser rua no Rio. E a Célia Gonçalves Dias. A população quebrou tudo. Porque Moreira César é o grande assassino de Canudos, né? Um dos assassinos que depois morreu, mas era um assassino de Canudos. A população não queria. Mas em Niterói, como ninguém conhecia nada, botaram. Fez um massacrezinho também. Teve. Mas. É porque a população de Niterói, a gente fala que a gente tem memória curta, né? Mas eu moro em Niterói. Eu falo do Rio, não moro em Niterói. Mas eu sempre Você fica olhando do Rio de Niterói. Não, isso, a melhor vista de Niterói é do Rio. Mas eu fui, porque eu trabalhei 30 anos na UF. Então, eu mudei por ser mais próximo para mim. Né? Sim. Aí, acabei ficando lá. Eu mudei para o Rio por ser mais próximo da faculdade. Isso, também. Mas eu fiz ao contrário. Fiz uma coisa invertida, né? Então, é complicado. Mas essa coisa, a base disso é a falta de conhecimento da cidade, a falta de interesse. Se você perguntar aos alunos daqui, quem é que conhece o seu bairro, quem é que conhece a história, eu vejo na UERJ, né? Que é uma disciplina de Rio de Janeiro, você pergunta, aí você sabe o seu bairro? Nem olhar em volta, nem olhar para cima. Em frente ao UERJ tem coisas muito loucas. Tem uma casa em frente ao UERJ, que era uma pensão, né? Que tem um alto relevo da primeira missa do Brasil. E as pessoas não olham. Eu perguntei, quem é que viu? Porque eu dou aula para o quarto período, que já estão lá 2 anos, né? Viram? Não. Nem a elevatória, que é a Art Deco, aquela elevatória que tem na paz, você vê de cima dos andares, você vê ela do alto. As pessoas não viram, não olham. Lógico que o Maracanã tem que olhar, porque é muito grande. Aí não tem jeito.
Mas Pois tem é. futebol, né? E o futebol sempre foi valorizado. Tem isso. Por muita gente. Uma conversa boa, né? Aí o menino vai lá de madrugada, dá um fichadão, aí todo mundo olha. Caramba, É isso. Ali falou. nunca tinha visto aqui no Brasil. Várias pessoas já me perguntaram, nossa, a rodoviária Leonel Brizola, Helena de Metropolitano, não tem nada a ver com a cidade. A pior se chamasse Flávio Cavalcante. Era bom porque era de Petrópolis. Ele era de O problema era a biografia do cara. Tudo bem, mas Quebra um disco. Imagina, teve uma época que a pessoa quebrava o disco. Isso, a música não vale. não E vai. o cara quebrava o disco. Mas a coisa mais modernista, agora eu me lembrei para terminar, é um programa em 65 na Globo, depois do futebol, quando não tinha futebol, depois teve uma briga, mas era um programa tipo 7h30, 8h de domingo. Era uma mesa, tá? Um pasto e uma cabra viva ali, comendo. E um cara sentado era o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues conversava ao vivo e a cores, a cores não tinha. Era só ao vivo. Ele conversava com a cabra, e aí, cabra, o que você achou? E a cabra lá comendo. Será que isso ainda tem nos arquivos da Globo? Não, deve ter no arquivo. Ela pegou Não deve, fogo, a pegou Globo. fogo. Mas isso foi reescrito pelo Nelson Rodrigues em Cabra Vadia. Tem um conjunto de crônicas dele chamado Cabra Vadia, inspirado nessas coisas que ele fez na televisão. E é engraçado que no mesmo horário, na TV Tupi, tinha um show interessante do Juca Chaves. Juca Chaves sentado, tipo Lotus, né? Descalço, cantando Presidente Bossa Nova, né? Cantando a coisa do O programa JK. durou, né? Porque eu Eles estavam lembro desse dito- programa e em 65 eu não tinha televisão em casa. Não, Então, esse do Juca Chaves é engraçado que eu lembro. mas Durava ele muito pode ter tempo. durado muito, porque o Juca Chaves depois abriu um circo É. na Lagoa, onde é aquele posto de gasolina ali, em frente ao Parque da Catacumba, que era uma favela. É. Ele criou ali um circo com um nome estranho, esqueci o nome agora, mas é um nome estranho que ele criou, e ele tinha um circo ali que tinha uma relação com a comunidade. E tinha um tobogã ali. Eu lembro do tobogã. Mas tem um circo Um pouquinho da minha época. Essas histórias do Rio de Janeiro são muito legais de a gente recordar, né? É legal. Mas Olha, um parênteses aqui na Catacumba, teve uma época que teve shows, tem uma acústica aquilo ali. aquele pedaço Você é não bonito. escuta um barulho do carro na Lagoa andando. Ali é bonito. É Né? um parque cheio de Não, e a arte. Mas antes de ter, eram shows maravilhosos. Agora acústicos, acho que ele virou Dercy Gonçalves. Nossa. eu acho que virou desse Gonçalves. Virou Dercy Gonçalves, E Catacumba era o nome da da favela. Ali tem favelas incríveis, né? A favela do Pinto, A favela da Praia do do Pinto, Pinto. é. Então, não confundir com o Morro do Pinto. Exato. Bar do Mar. Quando pintaram o Caiçara, né? É favela também. Era favela. É uma ilha. Era uma ilha, mas era Não, favela. e onde foi construído aquele prédio que... Chama Selva de Pedra. É. E era um negócio incrível, que era a favela. Era uma favela. Não, mas são as contradições do Rio. Era uma favela que ficava em frente a um dos clubes mais sofisticados do Rio de Janeiro, o Paysandu. Não, o Paysandu, que é um clube de ingleses, fechadíssimo, sofisticadíssimo, que continua ali. Aí depois veio o Monte Líbano, a Associação Banco do Brasil, etc., do lado. E o Flamengo desse lado de cá, né? E aí construíram a Selva de Pedra. O interessante é que a memória do Morro do Pinto permanece num ambulatório que tem na Rua Jardim Jardim Botânico. Botânico. Quando você entra no Jardim Botânico, depois do túnel, olhando à esquerda, eu não sei se é Joana Angélica. Na Joana Angélica. Ali tem um... E um dia estava caindo... Maria Angélica, que é Joana Maria Angélica, é outra. estava caindo a marca, né? Ambulatório da Praia do Pinto. Eu falei, pô, vai acabar a memória agora, né? Os caras reconstruíram e botaram, continuaram botando Não, é mesmo. muito engraçado chamar Eu falei, ali chamar a praia. que era um ambulatório que servia as favelas ali, né? Daquela região. Então, é um negócio legal. E depois o Helder Câmara construiu, tá? O grande empreendimento da igreja, né? Para substituir a favela.
tá? A Cruzada. A Cruzada. Tá? Em pleno Leblon, Jardim de Alain, ele construiu aqueles 10 prédios enormes ali. E é um negócio incrível, né? Ter construído ali por causa da mitra, né? Da igreja, que apoiou ele. Então, o negócio... O Rio de Janeiro é cheio de coisas interessantes. Só o César Maia que achava que tinha que montar alguma coisa para diferenciar o Leblon de Ipanema, né? Eu já sabia que era o Jardim de Alá que dividia um e outro. Tem essas coisas muito loucas. A polêmica daquele... Que está lá até Não, só ficou... Mas tirou a passarela. Tirou a passarela. Mas não falo, né? Não falo, né? Esse era o problema, mas era o falo com uma passarela. Que você olhava para a casa das pessoas. E a passarela estava sempre fechada, você não podia atravessar. Subir, não, porque aí você via as coisas. Gente, foi ótimo. Obrigado. Obrigada. Olha só, tem um cafezinho ali que ninguém tomou, mas ainda dá para tomar, um pão de queijo que deve estar frio, um bolinho que não faz mal estar frio, mas tem ali. Gente, muito obrigado. Olha, que eu ficaria aqui. Desculpem a brincadeira. Maravilhoso. Tchau, senhores.